posição ao longo da linha da lei. Mais exatamente, no segundo caso, oblíquo em subida, verifica-se um deslocamento de aproximação para o S, com todas as respectivas vantagens como consequência evolutiva, e no terceiro caso, oblíquo em descida, verifica-se um deslocamento para o AS, com todas as respectivas perdas como consequência evolutiva. No desenvolvimento do processo do endireitamento corretor, para chegar a conhecer quais são os seus resultados finais, é necessário então levar em conta e calcular o valor de todos esses movimentos, que vemos expressos pelo comprimento das linhas que observarmos na figura. Aqui a linha da volta ou da dor não é constituída somente pela contrapartida igual à linha do erro, mas por um caminho mais longo e complexo, no qual aparecem outros elementos, cujo valor é necessário definir. Enfrentemos então o problema mais de perto, observando as suas diferentes posições em nossa figura. Ela nos apresenta 3 modelos ou casos fundamentais. Primeiro, o primeiro caso é o do afastamento horizontal, de que já falamos. Ele está expresso pelo percurso N1N, isto é, pelo comprimento da linha verde do erro e da linha vermelha da dor. A primeira linha nos expressa a medida do afastamento para fora da linha da lei, ou caminho percorrido em sentido negativo na ida, o que é igual à segunda linha que nos expressa a medida do trabalho de nova aproximação à linha da lei, ou caminho a percorrer em sentido positivo de volta. A fórmula deste primeiro caso é Nn1- igual a N1N+. Segundo, o segundo caso é o do afastamento oblíquo em subida. Aqui o problema se torna mais complexo, porque podemos encontrar muitas posições e relações diferentes entre as duas linhas, a do erro menos, e a da dor mais, a segunda encarregada de neutralizar a primeira. Para simplificar escolhemos, como na figura, só 2 posições principais, representando todas as outras possíveis apenas variações destas. Cada posição pode ser expressa pela sua fórmula. Posição A, do segundo caso. Esta posição do afastamento oblíquo em subida resulta do percurso NN2N3. Pelo fato de que a linha do erro em subida, o caminho reconstrutor pela dor acaba no ponto final N3, e não no ponto de partida N, como no primeiro caso. Assim neste caso o deslocamento lateral do erro implica também na trajetória NN3, percorrido em subida, em sentido positivo evolutivo, ao longo de a linha da lei, em favor do ser. Representa uma vantagem para ele tudo que o leva para o S. Posição B, do segundo caso. Esta posição resulta do percurso NN4N5, e é semelhante à precedente. A diferença é só esta, que o afastamento é ainda mais oblíquo em subida, com a consequência que assim se intensificam, acentuadas com maior evidência, as qualidades do caso precedente ou posição A pelo fato de que a linha do erro é ainda mais em subida. O caminho reconstrutor pela dor acaba não na ponto final N3, mas no ponto N5. Assim neste caso o deslocamento lateral do erro implica também no trajeto NN5, percorrido em subida, em sentido positivo evolutivo, ao longo da linha da lei, maior que o precedente, em favor do ser. Terceiro, o terceiro caso é o do afastamento oblíquo em descida. Aqui nos encontramos nos antípodes do segundo caso, precedente. O mesmo processo se repete, mas às avessas, em forma emburcada, gerando por isso valores opostos. Aqui também, como acima, para simplificar escolhemos só 2 posições principais, deixando as outras possíveis posições intermediárias. Aqui também cada posição pode ser expressa pela sua fórmula, como veremos. Posição A, do terceiro caso. Esta posição do afastamento oblíquo em descida, resulta do percurso NN6N7. Pelo fato de que a linha do erro desta vez era descida, o caminho reconstrutor pela dor acaba no ponto final N7,
e não no ponto de partida N. Assim, neste caso, o deslocamento lateral do erro implica também no trajeto NN7 percorrido em descida, em sentido negativo involutivo, ao longo da linha da lei, em prejuízo do ser. Representa um dano para ele tudo que o leva para o S. B. Posição B, do terceiro caso. Esta posição resulta do percurso NN8-N9, e é semelhante à precedente. A diferença é só esta, que o afastamento é ainda mais oblíquo em descida, com a consequência que assim se intensificam, acentuadas com maior evidência, as qualidades do caso precedente ou posição A. Pelo fato de que a linha do erro é ainda mais em descida, o caminho reconstrutor pela dor acaba não no ponto final N7, mas no ponto N9. Assim, neste caso, o deslocamento lateral do erro implica também no trajeto NN9, percorrido em descida, em sentido negativo involutivo, ao longo da linha da lei, maior que o precedente, em prejuízo do ser. Eis o esquema geral dos três casos e suas posições. Entrando em outros pormenores, explicaremos mais adiante tudo melhor. Analisemos agora os conceitos acima mencionados, para compreender o seu significado e o que a eles corresponde na realidade. Vigora sempre em todo momento do fenômeno o contraste entre os dois impulsos opostos, o da negatividade devido à vontade de revolta do ser, dirigido para o S, e o da positividade devido à vontade de ordem da lei, que impulsiona para o S tudo o que é negativo. Está marcado na figura em cor verde com o sinal menos. Tudo o que é positivo está marcado na figura em cor vermelho com o sinal mais. O impulso da negatividade gera a linha do erro, o da positividade gera a linha da dor. Então a linha verde do erro, de sinal menos, representa o dano do ser porque, apesar de correr atrás de gozos efêmeros, por esse caminho ele se afasta da lei que representa a sua verdadeira felicidade. E a linha vermelha da dor, de sinal mais, representa a vantagem do ser porque, apesar de sofrer, por esse caminho ele neutraliza o erro e, recuperando o perdido, de novo se aproxima da lei, em que está a felicidade. Aqui, quando falamos de dano ou vantagem, o nosso ponto de referência é o mais importante, isto é, Deus, o S, a lei, em que se encontra o único e verdadeiro bem-estar do ser, e não é o seu gozo momentâneo e ilusório, porque rouba a justiça da lei e por isso é dívida a pagar, que leva ao estado completo e definitivo da sua felicidade. Este novo modo de equacionar o problema em direção oblíqua, com a consequente posição inclinada da linha do erro em relação à linha da lei, introduz no fenômeno elementos e valores novos que é necessário levar em conta e definir. Nestes dois, segundo e terceiro caso, não hectare somente a linha do afastamento lateral, a do erro, mas verifica-se também um deslocamento no sentido vertical, ao longo da linha da lei. Se esse deslocamento é em subida, para o S, ele se resolve num caminho percorrido no sentido da obediência. Se ele é em descida, para o AS, se resolve num caminho percorrido no sentido da revolta. Assim temos agora não somente que calcular os valores da linha do erro no sentido da negatividade e da linha da dor no sentido da positividade, mas também no segundo caso os valores positivos construtivos, produto do deslocamento ao longo da linha da lei em subida, evolução, e no terceiro caso os valores negativos destrutivos, produto do deslocamento ao longo da linha da lei em descida, involução. O valor do resultado final atingido pelo ser nestes dois casos, será obtido comparando o valor expresso pelo comprimento do conjunto de todas as linhas positivas de um lado, considerado em relação ao valor do conjunto de todas as linhas negativas do outro, ou ao contrário. Nestes dois casos temos então de observar o comprimento de 4 linhas, que nos expressa aí da medida do conteúdo e valor delas. 1. A linha do erro menos, oblíqua, de afastamento da linha da lei, em subida, segundo caso, ou descida, terceiro caso. 2. A linha da dor mais, horizontal, de volta, dirigida para a linha da lei.
3. A linha vertical ao longo da linha da lei, em subida, em sentido positivo, dirigida para o S, como no segundo caso. Poderemos chamá-la linha da obediência. 4. A mesma linha vertical, mas em descida, em sentido negativo, dirigida para o S, como no terceiro caso. Poderemos chamá-la linha da revolta. Então o resultado final do processo do segundo caso será dado pela soma do comprimento das linhas de sinal positivo, neste caso maiores, isto é, a linha da dor mais a linha da obediência mais, menos a linha do erro menos, neste caso linha menor. Assim, agora prevalecem e vencem os valores positivos. Pelo contrário, o resultado final do processo do terceiro caso será dado pela soma do comprimento das linhas de sinal negativo, neste caso maiores, isto é, a linha da erro menos, mais a linha da revolta menos a linha da dor mais, neste caso linha menor. Assim, agora prevalecem e vencem os valores negativos. Qual é mais exatamente o significado contido nestas linhas? A linha do erro expressa a nossa direção errada na procura da satisfação de um desejo fundamentalmente legítimo, para atingir a felicidade, porque a isso fomos criados. O caminho certo para ela é o da lei, que vai direto para o S. Todos os outros caminhos são errados. É lógico, porém, que, como está expresso na figura, quanto mais é oblíqua a linha do erro, e com isso é menor o afastamento longe da linha da lei, tanto menor tenha de ser o comprimento da linha da dor, que é de revolta à lei corretora do erro. Mas o fenômeno não se esgota só com estas duas linhas, a do erro e a da dor. Se a primeira expressa a procura da felicidade em sentido errado, e a segunda a correção de tal erro pela penitência da dor, as duas linhas que, no segundo e terceiro caso, aparecem em sentido vertical, não são escapatórias longe do caminho correto da linha da lei, mas constituem um deslocamento vertical que se dirige, no segundo caso, o da obediência, direto para o S, e no terceiro caso, o da revolta, direto para o S. Nestes dois casos não se realiza só uma fuga longe do caminho da lei, como na linha do erro, mas também um caminho direto ao longo da linha da lei, seja para Deus, seja contra Deus para o anti-Deus. Nestes dois casos, pelo fato de que o ser trabalha não se afastando da linha da lei, mas ficando dentro dela, percorrendo um trecho seu, se repete o motivo fundamental da primeira revolta e queda para o S, se o ser vai em descida, e o motivo da obediência e salvação para o S, se ele vai em subida. Podemos agora compreender como se desenvolve o fenômeno. No segundo caso, a linha do erro não se resolve só em puro valor negativo de erro, mas, pelo fato de que é dirigida para o alto, resulta corrigida pelo valor da linha da obediência, que com a sua positividade neutraliza a negatividade da linha do erro, resolvendo o caso com uma linha de dor, proporcionalmente menor. No terceiro caso, pelo contrário, a linha do erro não somente fica com seu valor negativo de erro, não corrigido pelo valor de alguma linha positiva de obediência, mas, pelo fato de que é dirigida para baixo, resulta aumentada, porque soma a sua negatividade com a da linha da revolta, resolvendo o caso com uma dor proporcionalmente maior, porque funciona duas vezes, uma para corrigir o afastamento do erro, voltando à linha da lei, e outra para corrigir a revolta percorrendo em subida ao caminho percorrido em descida, evoluindo. Para neutralizar a negatividade de duas linhas em descida, seria necessária a presença de um correspondente caminho no positivo, isto é, de uma linha da dor maior, tal que neutraliza-se a linha do erro mais a linha da revolta. É lógico, o que pode levar os valores negativos destruidores para o seu endireitamento corretor que os neutralize, não pode ser senão um correspondente peso de valores positivos que atuem no sentido da reconstrução. Temos então neste terceiro caso uma linha corretora dupla. Ela se realiza em dois momentos. A linha do erro menos, resulta corrigida pela linha da dor mais, que se desenvolve em sentido horizontal. 2. O que,
pela inclinação da linha do erro, foi uma descida, e com isso se tornou também linha de revolta. Para ser corrigido, tem de ser percorrido de novo às avessas em subida, como linha da obediência, fato que, como veremos, representa um valor diferente. É necessário compreender que o impulso gerador da linha revolta não é da mesma natureza que o da linha do erro. Esta, como há pouco mencionamos, deriva de um desejo de felicidade, que por si mesmo não constitui impulso errado, porque pertence ao ser como seu direito fundamental, que ele possui em seu estado de origem como cidadão do S como tal. Esse impulso pertence à positividade. O que o torna errado é a sua direção de afastamento da linha da lei, e o leva à negatividade, na medida em que se realiza afastamento. Por outro lado, o princípio psicológico básico da linha da revolta é o egocentrismo separatista contra Deus, para substituir-se a ele. Aqui, pelo contrário, se trata de um impulso fundamentalmente errado, toda negatividade, porque dirigido somente como emborcamento do S no S, para a derrota de Deus e a vitória do anti-Deus. Neste caso não se trata de erro, mas de revolta. O pecado não é um dos pecados comuns de nossa vida, mas é o maior, o da rebeldia que gerou a queda, não o pecado que a criatura cometa contra si mesma, mas sim contra Deus. Se a linha do erro representa o princípio do afastamento, a linha da revolta expressa o princípio do emborcamento total. Este é o pecado de Lúcifer, pecado de orgulho que tenta agredir a Deus para destruí-lo. Não se trata da comum fraqueza humana, caminho errado na busca do gozo, mas de uma revolta consciente, feita de propósito, para atingir a sua finalidade subversiva. Seja em subida com a linha da obediência, segundo caso, seja em descida com a linha da revolta, terceiro caso, se trata sempre de fundamentais deslocamentos evolutivos ou involutivos, cujo resultado é uma construção e adiantamento para o nosso bem, ou uma destruição e retrocesso, que depois é necessário pagar com um novo trabalho de construção e recuperação. Neste caso ao erro se junta a culpa da revolta. Isto se verifica quando se faz o mal de propósito, com conhecimento e vontade de fazer o mal. No segundo caso, em subida, há somente erro, sem vontade de revolta, mas pelo contrário, com desejo de obediência que contrabalança a descida do erro, porque leva para o alto ao invés de levar para baixo. Esta boa vontade de seguir a lei, embora errando, significa introduzir no fenômeno uma dada percentagem de positividade apta a neutralizar a negatividade do erro, enquanto no terceiro caso a má vontade de revolta contra a lei significa introduzir no fenômeno ainda mais elementos de negatividade, que se somam aos negativos do erro. O ser é responsável também pelo erro sem vontade de revolta, porque ele é devido à sua ignorância, que é consequência da queda, que foi o fruto da sua vontade de revolta. É justo então que também esse erro o ser tenha que resgatar a sua custa pela dor. Analisemos ainda mais de perto o problema, escolhendo agora como ponto de referência, o ser, a sua verdadeira vantagem ou prejuízo. Com a ajuda de nossa figura procuramos chegar ao cálculo geométrico dos fenômenos da ética. Colocamos aqui os seus princípios fundamentais, suscetíveis de desenvolvimento com teoremas, demonstrações e conclusões racionais. Voltemos a observar o segundo e o terceiro caso, nas suas duas posições A e B, para resolvê-los em termos de débito ou crédito da parte do ser. Segundo caso. Poderíamos chamar favorável este caso, porque o caminho das linhas positivas sendo maior do que o das negativas, o balanço se fecha em vantagem do ser. Posição A, do segundo caso. O cálculo neste caso se baseia sobre três linhas. 1. A verde negativa do erro, NN2, 2. A vermelha positiva da dor, N2N3, 3. A vermelha positiva da evolução ao longo da linha da lei, NN3. Na balança entre os valores negativos e os positivos, vencem os positivos,
pelo fato de que estes são representados por duas linhas contra uma só negativa. Do lado da negatividade temos a linha N2-. Do lado da positividade temos N2N3 mais vírgula mais, NN3 mais vírgula. Então a linha do erro menos fica compensada por duas linhas de sinal oposto, a da dor mais, e a da obediência mais. A diferença entre os caminhos destruidores de valores e os reconstrutores é em sentido positivo. Então o movimento todo no seu conjunto se resolve em proveito do ser, pelo fato de que a soma das duas linhas positivas é maior do que a negativa. A fórmula da posição A do segundo caso tem de exprimir a vantagem mais, em termos de valores positivos em favor do ser, como no terceiro caso, que é o seu oposto. A respectiva fórmula tem de exprimir, como veremos, o dano do ser menos, em termos de valores negativos. Assim, enquanto no primeiro caso os dois valores opostos mais e menos se equilibram, sendo iguais, neste segundo caso há uma diferença em sentido positivo favorável de vantagem, como no oposto terceiro caso é lógico haja uma diferença em sentido negativo contrário, de prejuízo. Expressemos com a letra V+, o conceito dessa vantagem. Ela significa tudo que o ser ganha em sentido de positividade, de subida do AS para o S, em termos de evolução e correlativo melhoramento. Então a fórmula resolutiva da posição A, deste segundo caso é a seguinte. V+, igual, N2N3+, mais NN3+, menos NN2-. Posição B, do segundo caso. Nesta outra posição se repete em medida e evidência maior o que temos observado a respeito da posição A, do mesmo segundo caso. A fórmula contém os mesmos elementos, mas ainda mais deslocados para os valores positivos em favor do ser. Aqui selecionamos só estas duas posições A e B, para simplificar. Mas é possível imaginar entre elas quantas posições intermediárias quisermos, conforme a medida de deslocamento de valores que escolhermos. Aqui também o cálculo se baseia sobre três linhas. 1. A verde negativa do erro, NN4. 2. A vermelha positiva da dor, N4N3. 3. A vermelha positiva da evolução ao longo da linha, NN5. Aqui também vencem os valores positivos, representados por duas linhas contra só uma negativa. Do lado da negatividade temos a linha NN4-. Do lado da positividade temos N4N5 mais vírgula mais, NN5 mais vírgula. Aqui também a diferença é em sentido positivo e o movimento todo se resolve em proveito do ser. Então a fórmula resolutiva da posição B, deste segundo caso é a seguinte. V+, igual, N4N5 mais NN5 mais vírgula menos NN4 menos. Algumas observações. Observamos que, quanto mais vertical e menos oblíqua é a linha do erro, e com isso é menor o seu afastamento da linha da lei, tanto mais diminui o comprimento da linha da dor e aumenta a linha do progresso em subida, isto é, o comprimento do trajeto percorrido em sentido evolutivo em favor do ser. Isto quer dizer, 1. Que diminui sempre mais o caminho de volta para a lei, dor. 2. Que o ser realizou um trabalho útil de progresso ao longo da linha da lei em seu proveito. Não esqueçamos o que há pouco mencionamos, isto é, que aqui estudamos o fenômeno em função da vantagem ou dano do ser, e que por isso estes são agora os nossos pontos de referência. Na posição A, deste segundo caso temos então que, se para corrigir o erro expresso pelo comprimento da linha NN2 é necessária a dor expressa pelo comprimento da linha N2N3, dano. Ao mesmo tempo o ser percorreu em sentido evolutivo o comprimento da linha NN3 em seu proveito. No primeiro caso, NN1N o ponto de chegada é N, o mesmo que o de partida. Mas no segundo caso o ponto de partida é N, e o ponto de chegada é N3, o que quer dizer que,
Embora errando pelo caminho do mal, o ser realizou alguma coisa no caminho do bem. Isto não é absurdo nem impossível na realidade de nosso mundo, onde vemos que bem e mal muitas vezes se misturam no mesmo ser e na mesma obra. Acontece assim que o pagamento por meio da linha da dor não somente neutraliza do erro, mas através dessa experimentação deixa no fim o ser numa posição mais adiantada. Isto representa uma vantagem que compensa e anula parte do dano produzido pelo erro. Este trecho que foi ganho como progresso constitui como um abatimento na dívida que o ser tem de pagar para se resgatar do erro com a sua dor. Eis aí o significado da fórmula resolutiva da posição A, do segundo caso. Na posição B, deste segundo caso, as características do fenômeno vão sempre aumentando em favor do ser. A linha da dor, ao invés do comprimento NN3, fica reduzida à linha N4-N5, e a linha do progresso em subida, ao invés do comprimento NN3, resulta aumentada a NN5. Desta vez o ponto de chegada é N5, o que quer dizer que foi percorrido em subida a um caminho ainda maior, e que por conseguinte no fim o ser se encontra numa posição ainda mais adiantada. Isto representa uma vantagem maior em favor do ser. Este trecho a mais que foi ganho como progresso constitui um abatimento maior na dívida que o ser tem de pagar com a sua dor, ao mesmo tempo que o comprimento da linha da dor foi diminuindo. Eis aí o significado da fórmula resolutiva da posição B, no segundo caso. Estas duas posições A e B, como há pouco dizíamos, são só dois exemplos escolhidos para nossa demonstração entre os muitos possíveis, que cada um pode multiplicar à vontade. Mas estes dois, como na figura, já bastam para nos mostrar a tendência do fenômeno de deslocar os seus valores no sentido de que, a posição cada vez menos oblíqua e inclinada da linha do erro, corresponde a uma progressiva diminuição do comprimento da linha da dor, dano, e um progressivo aumento do comprimento da linha do progresso em subida, vantagem. Essa tendência nos leva a considerar a posição limite deste processo, e a poderíamos chamar a posição C, deste segundo caso. Essa tendência significa que o fenômeno está dirigido para uma quantidade de valores positivos conquistados, sempre maior, para a vantagem do ser, e para uma quantidade de valores negativos cada vez menor, a cargo e para o dano do ser. Não há somente o fato de que os primeiros funcionam em favor do ser, como resgate do seu erro, mas ao mesmo tempo há também uma diminuição progressiva do comprimento da linha da dor. Ora, é claro que, se levarmos esse processo até o seu caso limite, atingiremos uma posição em que a quantidade dos valores positivos conquistados será máxima, e com isso será a vantagem do ser, e a quantidade dos valores negativos será anulada, e com isso será o dano do ser. Acontece que no fim desaparece a linha da dor, e o erro não foi mais erro, mas só uma tentativa bem-sucedida que se resolveu num progressivo caminho de subida. Isto é lógico, porque a crescente inclinação da linha do erro para o alto, cada vez mais aproxima da linha da lei, até anular todo o afastamento e com isso a linha da dor que é a sua consequência, porque representa o caminho de volta à lei. É lógico que, não havendo mais afastamento, não haja também linha de dor. Neste caso limite o fenômeno chega então a esta posição, não mais afastamento, nem dívida a pagar, nem dano e dor para o ser, nem valores negativos a resgatar, restando somente a vantagem da evolução realizada. Este é o caso dos santos que, como Agostinho e Francisco de Assis, pecadores na sua juventude, do erro souberam tirar a experiência útil para realizar um progresso espiritual e, assim, transpuseram um nível de vida mais alto. Continuemos agora analisando este processo, mas em sentido oposto, igualmente nas suas duas posições A e B. Terceiro caso. Poderíamos chamar desfavorável este caso, porque o caminho das linhas positivas sendo menor do que o das negativas, o balanço se fecha com prejuízo para o ser. Posição A, do terceiro caso.
O cálculo neste caso se baseia sobre três linhas. 1. Verde negativa do erro. NN6. 2. A vermelha positiva da dor. N6N7. 3. A verde negativa da involução, percorrida em descida ao longo da linha da lei, isto é, a linha NN7, que terá de ser corrigida em sentido oposto, positivo, evolução, como esforço de subida, N7N. Aqui na balança entre os valores negativos e positivos, vencem os negativos, pelo fato de que estes estão representados por duas linhas, contra uma positiva. Do lado da negatividade temos as linhas NN6 menos, vírgula mais, NN7 menos, vírgula. Do lado da positividade temos só a linha N6N7. Então a linha do erro menos, se junta a outra linha negativa, a da descida involutiva. A diferença entre os caminhos destruidores de valores e os reconstrutores é em sentido negativo. Então o movimento todo no seu conjunto se resolve em prejuízo do ser, pelo fato de que a soma das duas linhas negativas é maior do que a positiva. Se no fim do processo da posição A, do segundo caso, o ser se encontrava em N3, com a vantagem do caminho percorrido em subida como progresso, agora no fim do processo da posição A, do terceiro caso, o ser se encontra em N7, com a desvantagem do caminho percorrido em descida como involução, que depois é necessário pagar subindo de novo com o próprio esforço. Então a fórmula desta posição A, do terceiro caso, tem de exprimir esta desvantagem, menos, em termos de valores negativos com dano para o ser, como acima mencionamos. Aqui nos encontramos na posição oposta correspondente à, do segundo caso. Expressemos com a letra D, menos, o conceito deste dano. Este significa tudo que o ser perde em sentido de negatividade, de descida do S para o S, em termos de involução e correlativo prejuízo. Então a fórmula resolutiva da posição A, deste terceiro caso é a seguinte. D menos, igual a N6N7 mais, menos, NN6 menos, mais NN7 menos, vírgula. Posição B, do terceiro caso. Nesta outra posição se repetem mais acentuadas e evidentes as condições da posição A, do mesmo terceiro caso. É lógico então que os valores negativos prevaleçam ainda mais sobre os positivos, o que quer dizer para o ser aumento de desvantagem. A fórmula contém os mesmos elementos, mas ainda mais deslocados para os valores negativos, em desfavor do ser. Aqui vigoram os mesmos princípios, mas sempre piorando, o contrário da correspondente posição B, do segundo caso, que iam sempre melhorando. Aqui também o cálculo se baseia sobre três linhas. 1. A verde negativa do erro, NN8. 2. A vermelha positiva da dor, N8N9. 3. A verde negativa da involução, percorrida em descida ao longo da linha da lei, isto é, a linha NN9, que tem de ser corrigida em sentido oposto, positivo de evolução, como esforço do ser, pelo caminho inverso N9N. Aqui vencem sempre mais os valores negativos, representados pelas duas linhas deste sinal, contra a soma positiva. Do lado da negatividade temos as linhas NN8 menos, vírgula mais, NN9 menos, vírgula. Do lado da positividade temos só a linha N8N9 mais. Aqui também a diferença é em sentido negativo e o processo se resolve todo em desfavor do ser, pelo fato de que a linha do erro menos, se junta a outra linha negativa, a da descida involutiva, e a soma das duas linhas negativas é maior do que a linha positiva. Se no fim do processo da posição A, do terceiro caso, o ser havia descido até o ponto N7 da escala evolutiva, agora no fim do processo da posição B, do mesmo terceiro caso, o ser desceu até o ponto N9, o que exige depois um trabalho de recuperação muito maior. Então a fórmula resolutiva da posição B, deste terceiro caso, é a seguinte. D menos, igual a N8N9 mais, menos, NN8 menos,
mais N9 menos vírgula. Algumas observações. Se no segundo caso vai cada vez mais aumentando a linha percorrida em subida evolutiva em favor do ser, no terceiro caso o mesmo fenômeno se repete às avessas, e assim vai cada vez mais aumentando a linha percorrida em descida involutiva em desfavor do ser. No segundo caso tudo está orientado em sentido positivo construtor, no terceiro caso em sentido negativo destruidor. Trata-se de dois sistemas de forças opostas, um dirigido para o alto, o outro para baixo. No primeiro prevalecem os valores positivos, e é lógico então que o resultado final seja positivo, V+. No segundo prevalecem os valores negativos e é lógico então que o resultado final seja negativo, D-. Se no segundo caso, em subida, a linha verde menos, do erro resulta corrigida só pela linha vermelha mais, da dor, com a vantagem mais, porém, de ter atingido um ponto mais adiantado no caminho da evolução. No terceiro caso, em descida, a linha do erro resulta corrigida pela linha vermelha mais, da dor, com a desvantagem menos, porém, de ter retrocedido para um ponto mais atrasado no caminho da evolução. Para voltar ao ponto de partida N, recuperando o perdido, é necessário reconstruir o que foi destruído, isto é, com o próprio esforço ter de cumprir de novo o trabalho de percorrer em subida o caminho que foi percorrido em descida e por isso que no terceiro caso o trabalho necessário para chegar ao resgate do erro é muito maior. Enquanto no segundo caso a linha em sentido evolutivo representa um abatimento na dívida do ser, o que constitui um crédito em seu favor, no terceiro caso não somente não existe essa compensação, mas a linha percorrida em sentido involutivo representa um acréscimo na dívida do ser, enquanto gerou um novo débito a pagar, que vai aumentar o outro expresso pela linha do erro. Se olharmos para as posições A e B, do terceiro caso, veremos a mesma tendência a um deslocamento de valores sempre maior que, se no segundo caso em sentido positivo, pelo contrário neste terceiro caso em sentido negativo. Em outros termos, quanto no segundo caso a tendência é dirigida para um contínuo aumento em favor do ser, no terceiro caso ela é para um contínuo aumento em desfavor dele. Continuando por este caminho, chega-se, como vimos no segundo caso, à posição limite do fenômeno. Nesta posição a linha do erro tanto se inclinou para baixo, que acabou sobrepondo-se à linha da lei, mas às avessas, isto é, em sentido emburcado, todo negatividade, não em subida mas em descida. Esta é o que podemos chamar a posição C, do terceiro caso. Se no segundo caso a anulação do afastamento da linha do erro da linha da lei levou à anulação da linha da dor, e no fim ficou só um trabalho positivo realizado em sentido evolutivo, neste terceiro caso a mesma anulação do referido afastamento leva à anulação da linha da dor em outro sentido. Não há outros meios de recuperação que não sejam aqueles de repetir, sozinho, o esforço de quem, evoluindo, caiu no fundo de um abismo tem de subir novamente, escalando à sua custa as íngremes paredes. Não se trata mais só de uma penitência que neutraliza o pecado. Pela sua descida o ser retrocedeu um mais baixo nível de vida, repetindo e confirmando com vontade de revolta um trecho do mesmo caminho da primeira grande queda. Para o ser abismado nesta posição, ficou anulada até a linha vermelha da dor mais, com os seus poderes reconstrutores de positividade. Com isso desaparece a possibilidade do resgate pelo caminho do arrependimento e da dor, que representam um meio com que pode corrigir o erro quem ficou no mesmo nível de evolução. O ser desta vez se tornou fera, porque evoluiu num trecho do caminho para o AS e com isso adquiriu mais qualidades deste ao mesmo tempo perdendo as do esse. Perdeu o que tinha conquistado em conhecimento, felicidade, vida, liberdade, proporcionalmente decaindo para a ignorância, o sofrimento, a morte, o determinismo e o caos do inferno. Este é o justo galardão que recebe, porque merecido, quem cumpre o crime da revolta absoluta contra Deus, não por erro mas,
como mencionamos, por orgulho, por espírito de revolta, com conhecimento e vontade de praticar o mal. Este caso é mais raro que o do erro comum, porque requer um impulso muito mais decidido para a negatividade, impulso de revolta que tem de ser tanto mais poderoso quanto mais for inclinada a linha do erro, até ao caso limite em que ela não é mais lateral, mas só descida vertical, involução, posição de revolta absoluta para a vitória do AS, vontade do ser contra a da lei. Não se trata mais do pecado do homem, mas, como dissemos, do de Lúcifer, que não se resolve só com o arrependimento percorrendo a linha da dor, mas de novo transformando-se e amadurecendo pela profunda e dura fadiga redentora da evolução. Neste caso não se trata de uma negatividade acidental, de superfície, fácil de corrigir, porque o erro por si só não subverte fundamentalmente a natureza do ser. Mas se trata, pelo contrário, de uma negatividade central, profunda, e para endireitar é necessário um renovamento igualmente central e profundo no sentido da positividade, pelo fato de que neste caso, por causa do regresso, acordam e voltam a desencadear-se as forças obscuras do AS. Este é o caso oposto ao dos santos, acima mencionados, que erraram na procura da verdade e do bem, para acabar santificando-se. Neste terceiro caso endicida se trata, pelo contrário, de seres que quiseram fazer o mal, pelo mal, em pleno conhecimento, não por erro, mas por vontade decisivamente resolvida a realizar o emburcamento do S no AS. E este não é só pecado secundário devido à ignorância e fraqueza do ser, erro que pode gerar somente um afastamento lateral, que a penitência da dor pode corrigir, mas é o pecado fundamental, o primeiro e maior, devido ao espírito de revolta, o que gerou o processo involutivo da queda e o desmoronamento de todo o nosso universo. Eis o significado das duas posições limite C, do segundo e terceiro caso. A primeira é toda em subida, fato que neutraliza o erro e acaba reabsorvendo a linha da dor. A segunda é toda em descida, fato que transforma o erro em crime, que não há arrependimento e sacrifício comum que possa facilmente apagar. A progressiva inclinação da linha do erro para o alto no segundo caso, até a referida posição limite, tende a transformar cada vez mais o erro, menos, em trabalho da evolução mais, e esta transformação se realiza em cheio na posição limite C, do fenômeno, em que triunfa toda a positividade. Ao contrário, a progressiva inclinação da linha do erro para baixo no terceiro caso, até a sua posição limite, tende a transformar cada vez mais o erro, menos, em trabalho de involução, menos, e esta transformação se realiza em cheio na posição limite do fenômeno, em que triunfa toda a negatividade. Na primeira destas duas posições limites venceu a lei e, em obediência, o ser ganhou. Na segunda venceu o ser e, com a revolta, ele perdeu. Nestas duas posições limites todo o movimento se realiza não de lado, mas dentro da linha da lei. Adquire por isso, seja no sentido da positividade como no da negatividade, sentido resolutivo de progresso que é vida, ou de regresso que é morte. Nestes casos o deslocamento não é só afastamento lateral, que deixa o ser no mesmo plano de vida, mas é deslocamento de nível biológico para o esse, ou para o AS, com todas as suas consequências. No terceiro caso se trata do emburcamento dos valores fundamentais do existir, de regresso, de gênese do mal, como no caso da primeira revolta. A inclinação da linha do erro para o alto expressa a boa vontade, que é tanto maior quanto maior for a inclinação, até ser toda completa. Quando as duas linhas coincidem na posição limite, a inclinação da linha do erro para baixo expressa a má vontade, que é tanto maior quanto maior for a inclinação, até se completar quando as duas linhas coincidem na posição limite. Erro e boa ou má vontade são elementos que todos conhecemos pela nossa prática cotidiana, e que de fato vemos misturar-se em cada ato nosso, em proporções diferentes. Eis que este estudo geométrico de nossa figura,
apesar de poder parecer trabalho abstrato afastado da realidade, nos leva a compreender o valor e as consequências de nossa conduta, e a formular racionalmente as normas dessa nova ética, cujos alicerces estamos aqui construindo, com a enunciação dos seus princípios. 8. Evoluído e involuído. Agora que foi analisada e entendida a estrutura da nossa figura, podemos melhor compreender o significado exato do conceito de evoluído e involuído, de que muitas vezes falamos neste livro, como nos precedentes. Explicamos no capítulo V que cada plano de evolução está regido por uma ética sua, relativa, a ele particular, que gradativamente se transforma da ética do nível inferior, na ética do nível mais adiantado que o ser vai atingindo com a sua evolução. Estamos no terreno do ser decaído, onde a perfeição do absoluto desmoronou no transformismo do relativo, sempre em marcha no caminho de regresso à perfeição. Eis que, ao longo da linha da evolução YX, ou linha da lei de Deus, cada ponto e respectiva posição do ser representa um diverso tipo de ética relativa, ou regra que dirige a vida do ser conforme o seu grau de evolução. Chega-se assim da duríssima lei determinística da matéria e dos seres inferiores, a lei sempre mais livre e feliz do espírito e dos seres superiores. Todos esses diferentes tipos de ética, cada um relativo ao nível particular de evolução onde o ser se encontra, estão contidas na lei que é o pensamento de Deus, que abrange e dirige tudo o que existe. Marcamos em nossa figura, ao longo da linha YX da evolução, os pontos A1, A2, A3, A4, A5. Cada um expressa um nível evolutivo e plano de vida diferente e o respectivo tipo de ética que o rege. Na realidade, o número desses pontos é muito maior, preenchendo a contínua transformação de um para um outro no seu trajeto de subida a todas as posições intermediárias. Este problema do evoluído e involuído representa um caso particular dessa transformação de um tipo de existência, e da sua correlativa ética para o outro. Se imaginarmos o homem atual situado num grau de evolução que esteja mais ou menos na metade do caminho ascensional YX, poderíamos colocar o biótipo atual chamado normal, aquele que constitui hoje a maioria na Terra, no ponto A3. Então o selvagem estaria situado no ponto A2, e o mais evoluído no ponto A4. Cada uma dessas posições relativas representa um dado nível de existência regido em função de sua posição, por sua ética, de onde se conclui que o melhor para um dado biótipo não o é para o outro, e que é justo e bom para o primeiro não é para o segundo. Eis então o que significa evoluído e involuído. O ser de nível A, hoje normal, é um evoluído em relação ao ser do nível A2, selvagem, e ao contrário, o do nível A2 é um evoluído em relação ao nível A3. E assim também o biótipo de nível A4, hoje super-homem, é um evoluído se comparado ao ser do nível A3, homem atual, e ao contrário, o do nível A3, é um evoluído em relação ao biótipo do nível A4. Temos assim três posições que reciprocamente se julgam de modo diferente, conforme o ponto de referência onde o ser está situado. Elas são: A2, nível do selvagem; A, nível do homem normal; A4, nível do evoluído. Dentro de nossa sociedade o homem do tipo existe, qual subdesenvolvido nas camadas inferiores, como primitivo ou como criminoso e rebelde à ordem constituída. O homem do tipo A3 é o que domina pela força do número e estabelece tudo, leis e métodos de vida, tudo adaptando ao seu nível, entendimento e utilidade. O homem do tipo A4 representa uma minoria sem direitos, que tem de adaptar-se às leis e hábitos, para eles selvagens, da maioria. Cada um dos três tipos concebe o outro, sempre colocado em seu relativo e diverso ponto de vista, julgando-se a si mesmo o tipo perfeito, modelo para todos, aquele que mais tem direito à vida. Mas o que domina em nosso mundo é o tipo A3, que por isso julga justo impor a sua ética a todos, inferiores como superiores. Observaremos agora os dois casos. 1.
Quando a maioria, que faz as leis para si, se dirige aos inferiores evoluídos. 2. Quando ela se dirige aos superiores evoluídos. Escolhemos como ponto de referência o biótipo dominante porque é ele que, com a sua forma mental dada pelo seu plano de vida, estabelece as regras de conduta de nossa sociedade, as leis civis e religiosas, isto é, toda a ética, impondo aos outros. Como trata então esse biótipo hoje dominante os outros dois que, em relação a ele, se encontram na posição de involuído e evoluído? Observemos primeiro o caso do involuído quando ele é representado por outros povos em terras coloniais. Em geral as relações são as do homem chamado civilizado que, obedecendo à ética do seu plano, explora pelo direito da força, inteligência e recursos materiais. Quem é menos provido desses meios, neste nível pertence ao mais forte estabelecer as leis e a ele é devido todo o direito. Ética de luta, pela qual tudo acaba nas mãos de quem sabe agarrá-lo. Eis a consequência lógica dessa ética: os que não sabem defender-se e impor-se, são esmagados. Esta é a realidade que de lato existe além das teorias políticas ou religiosas pregadas. Neste plano vigora o método do vencedor e vencido, que vai das invasões bárbaras à exploração do trabalhador analfabeto. E por isso que no mundo de hoje, enquanto estão pregando a paz, se preparam para a guerra. Esta é a única ética neste nível de vida. Este é o método e a base à glória de todos os imperialismos. Método em que se concordam todas as raças e povos, de todos os tempos e países do mundo. Mas em outra forma o involuído se encontra também dentro da sociedade dos povos que se chamam civilizados. Como trata aquela maioria dominante, esse biótipo subdesenvolvido? Refiro-me aos que na ordem social não conseguiram encontrar o seu lugar para viver e o procuraram fora daquela ordem como rebeldes ou delinquentes. Ficando fora da organização coletiva, e representando eles só uma minoria, pelo menos nos períodos normais não revolucionários, sobre eles gravita o peso da maioria com a sua ética de domínio, que estabelece com as leis o que é direito e justiça. Esta minoria tem de ficar sujeita, quando não consegue romper os diques com as revoluções, as leis civis e religiosas que constituem a ordem que representa a defesa dos interesses da classe dominante. Os fatos da realidade biológica nos mostram que neste nível a vida se baseia na luta de todos contra todos, vigorando o método do ataque e defesa para que sobreviva só o vencedor. Disto se segue que os conceitos de direito, de justiça, de punição em nome de princípios ideais, até em nome de Deus, são só aparências exteriores, enquanto a substância dos fatos é outra coisa. Não há ser humano que não deseja a ordem, assim como a unidade. Mas subentende-se que ele admite só a ordem onde é ele que manda, e a unidade onde são os outros que obedecem. Estamos apenas observando o fenômeno imparcialmente. E claro que a coisa mais urgente para todos é antes de tudo defender-se. Não há motivo para que a sociedade faça exceção a essa regra. Tanto mais que os criminosos conhecem mais do que todos o método do ataque e defesa. Ninguém pode negar à sociedade esse direito à legítima defesa. Mas isto quer dizer que estamos no terreno da luta, onde a vitória pertence ao mais forte. O mal entendido está no fato de que esta luta e defesa ficam escondidas sob o manto do direito e da justiça. Quando nas revoluções são os rebeldes que estabelecem uma nova ordem para si, eles armam tribunais para condenar, conforme a justiça, os seus inimigos em nome da lei, como fazia antes contra eles a sociedade regularmente constituída. O espírito de luta, de agressividade e defesa é legítimo neste plano de vida e faz parte da lógica de sua ética. Estamos ainda na fase caótica do egocentrismo separatista, em que a defesa para a sobrevivência não pode ser confiada senão ao indivíduo isolado ou, por instinto gregário, unido em grupo com alguns semelhantes seus. O Estado com a sua autoridade em nossa sociedade dita civilizada, apesar de democrático e representativo,
é constituído por um desses grupos, formado pela classe dominante que defende, contra todos, os seus interesses e vida. Tudo isto se pode considerar lógico e justo se colocarmos a nossa sociedade no nível biológico ao qual ela pertence, da luta e da força. O engano se revela quando neste mundo queremos falar de verdadeira justiça, coisa que só aparece num mais alto nível de existência, ao qual o homem ainda não chegou. Não há dúvida que todos têm o direito de viver, em todos os planos de vida e em todas as relativas formas de ética. Mas com a evolução se modifica o método para atingir essa finalidade. Então não é mais o indivíduo que se defende, mesmo usando as leis como arma na sua luta contra o próximo numa contínua peleja de ataque e defesa, onde só o mais astuto ou rico tem razão, mas é a coletividade para a qual o indivíduo faz tudo, aquela que faz tudo para ele e o defende no seio de uma ordem não mais partidária, mas imparcial e universal. Mas isto poderá acontecer somente quando a humanidade houver atingido o estado orgânico e o indivíduo tiver adquirido a consciência necessária para saber viver nele. Se a substância do método atualmente vigorante em nossa sociedade é a da defesa, pode-se dizer que esse objetivo foi atingido. Mas é que o mal-entendido reaparece quando, com tal método, essa sociedade pretende tratar e curar a doença da criminalidade. Perante esta, que deveria ser a suprema finalidade do poder judiciário, na atual conjuntura social, é uma falência. Mas para que isto não aconteça seria necessário usar a forma mental e a ética de um outro plano, onde a tarefa de quem domina não é a de defender contra todos a sua posição de domínio, mas a de levantar os inferiores, de educar e remir os criminosos, eliminando a semeadura de tanto mal, a qual diariamente se está realizando em nosso mundo na mais completa inconsciência das consequências. O atual método repressivo corresponde ao do cirurgião que procura curar cortando o tumor do câncer. Assim, com todas as providências da justiça humana, teoricamente perfeita, a doença da criminalidade, atravessando os séculos, ficou sempre de pé. Infelizmente a realidade é que possuem todos a mesma forma mental, usam todos o mesmo método de luta. Quem julga não está situado acima e fora da raça humana para que lhe seja possível julgar. Seguem todos o mesmo caminho, pelo qual a ordem não se pode chegar a não ser constrangidos rebeldes à obediência, porque o ponto de partida é o caos. Não se pode chegar ao direito senão ordenando a força, e à justiça senão disciplinando a injustiça. E, seguindo este mesmo caminho, os diferentes grupos vencedores se alternam no palco da história, obedecendo aos mesmos instintos, os do seu nível biológico, usando as mesmas armas, para atingir as mesmas finalidades. Também na livre escolha democrática do pleito eleitoral, é sempre o poder da posição, da inteligência, dos recursos, o que permite que alguém vença os seus antagonistas políticos. Eis qual é a luta entre o biótipo A2 e o A3, e ao contrário ambos querem e têm o direito de viver. Mas o segundo não quer reconhecer esse direito ao primeiro, que então tem de conquistá-lo com a força. Para o tipo A2 não há lugar no castelo dos vencedores, por isso ele tem de ficar fora como rebelde. Claro que se os revoltosos encontrassem um abrigo dentro do castelo, eles acabariam tornando-se homens da ordem. Para acabar com os homens da desordem, seria necessário colocá-los dentro da organização da ordem, porque, se então se tornassem inimigos dela, se tornariam inimigos de si próprios. Que eles se tornem defensores da ordem é o que de fato acontece, logo que um deles enriquece e consegue ocupar posições elevadas na sociedade. O mundo atual deveria compreender que é seu interesse que não haja expulsos, que é absurdo um banquete sós, sem que aqueles que estão olhando não acabem furtando alguma coisa. A nossa sociedade não chega a compreender isso, porque não possui mais do que a forma mental do seu nível biológico, com a qual não sabe conceber tudo senão em função do particular e sua vantagem imediata. E assim que a coletividade fica continuamente repleta de rebeldes criminosos.
Por este caminho o problema não se resolve, até que sejam suprimidas as causas primeiras que estão dentro do próprio corpo social dos vencedores, que assim continua sempre levando consigo a sua doença crônica. Eis então o que acontece em nosso mundo.